A gente vai fazer uma questão do ENAD 2017, a questão número 24. Para a avaliação da resistência ao cisalhamento dos solos, emprega-se comumente o critério de ruptura de Mohr-Coulomb, que consiste na utilização do círculo de Mohr, representando as solicitações e de uma envoltória, que representa a resistência ao cisalhamento do solo. Os círculos representam as tensões normais de cisalhante do solo em qualquer plano da massa do solo, e a envoltória define os limites de resistência ao cisalhamento para cada um desses planos. Os esquemas de 1 a 4 ilustram o círculo de Mohr e as envoltórias para 4 diferentes estados de tensão em um ponto de uma massa de solo. Nos esquemas C, a gente tem o C, né? Que é a coesão do solo. A gente tem o φ, que é o nosso ângulo, né, de atrito. A gente tem o sigma, que ele representa a nossa tensão. Aí a gente tem a tensão 1 como sendo a nossa tensão maior, né? Nossa tensão principal maior. A gente tem a tensão principal intermediária e a tensão principal menor. Logo em seguida, a gente tem as tensões cisalhantes, que é dada pela letra tal. E é isso. Bom, agora a gente precisa entender um pouquinho sobre, né, o que está no nosso esquema. Essa reta, ela é a nossa reta de Coulomb. Eu vou abrir uma imagem aqui para ficar melhor de explicar para vocês. Bom, aqui eu peguei essa imagem do YouTube, tá? Aí, onde tinha uma explicação bem mais comprida, né, em relação à envoltória de Mohr. Vocês podem estar pesquisando no YouTube também uma explicação mais comprida para vocês entenderem o que é esse círculo de Mohr. Bom, a gente tem a nossa envoltória, onde essa envoltória é essa meio que curvinha, sabe? E só que a gente pode representar ela de uma forma mais ajustada, né? Como está escrito aqui embaixo. A envoltória é comumente uma curva, embora possa ser satisfatoriamente ajustada por uma reta no intervalo de tensões normais de interesse. Essa envoltória é a nossa reta, que está lá no nosso desenho do exercício. Nossa envoltória, tudo que está abaixo dela são tensões normais possíveis. Se a gente tiver algum círculo passando dessa linha, quer dizer que não é possível ter o nosso círculo de Mohr. Já se o nosso círculo ele toca nessa envoltória, significa que o nosso solo rompeu. Ou seja, né, como eu havia falado, quando toca, significa que o nosso solo rompeu, e quando passa da nossa envoltória, não é possível a gente definir o nosso círculo, né? Vamos voltar lá para o exercício. Bom, vamos analisar as alternativas, né? A gente precisa fazer o nosso tópico 1, né? Vamos ler. O esquema 1 corresponde a uma amostra de solo que se encontra submetida somente a uma pressão hidrostática e nesse estado a tensão de cisalhamento é nula. Bom, se eu tenho uma envoltória, né? O que é a nossa envoltória? A nossa envoltória é essa reta aqui, também como pode ser chamada de reta de Coulomb. Bom, se eu tenho a nossa reta de Coulomb, significa que a gente tem tensão cisalhante, correto? Ou seja, aqui na nossa alternativa 1, ele fala que a nossa tensão de cisalhamento é nula. Então, essa nossa alternativa número 1, ela é falsa. Bom, vamos ver o número 2 agora. O esquema 2 corresponde a uma amostra de solo que excedeu a resistência ao cisalhamento em mais de um plano, o que não é permitido, correto, né? Não é permitido, né? Como a gente já tinha visto anteriormente, pelo critério de Mohr-Coulomb, correto. Essa nossa afirmação é correta.
vamos para o 3. O esquema 3 corresponde a uma amostra de solo que se encontra submetida a uma tensão cisalhante inferior à sua resistência ao cisalhamento. Bom, como a gente tem que todas as tensões são iguais, a nossa tensão cisalhante ela vai ser igual a zero. Ou seja, o nosso esquema 3 não está sendo submetido a nenhuma tensão, né? Então, aqui ele fala no tópico 3 que a tensão cisalhante é inferior à sua resistência ao cisalhamento. Ou seja, não é inferior, é igual a zero. Então, o nosso 3 está errado. Bom, já o nosso esquema 4, dá para perceber que ele toca na nossa reta de Coulomb. Ou seja, vamos ler o que ele fala, né? Lembra que quando toca quer dizer que o solo rompeu. Aí a gente tem que verificar se o que está escrito na 4 é referente à ruptura do solo. O esquema 4 corresponde a uma amostra de solo que atingiu a resistência ao cisalhamento em algum plano, correto? Por essa razão, ocorreu a ruptura. Exatamente, ocorreu a ruptura nesse solo do esquema 4. Então, a gente tem que o nosso tópico 4, ele é verdadeiro. Então, a nossa alternativa correta é a letra C.